Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de As Obras da Carne. Vamos para o episódio 3, As Obras da Carne e a Moralidade. O contexto de Paulo em Gálatas diz o seguinte: Paulo escreve aos Gálatas para corrigir um erro grave que estava acontecendo ali. Cristãos que começaram no espírito, mas estavam tentando viver na carne. Ou seja, todas as escrituras sagradas, minha gente, ela é para corrigir nós que somos cristãos. Ela é para ajudar outras pessoas a virem a Cristo, mas principalmente para nos ajudar, nós que já somos convertidos, nos ajudar a ter um norte em nossas vidas. E esse contexto de Gálatas capítulo 5 é para nos ajudar a vivermos não na carne, mas sim no espírito. Porque aqui, nesse contraste, Paulo, o próprio Paulo, estava identificando nos irmãos lá do primeiro século que eles estavam com esse problema. Começaram muito bem no espírito e no meio do caminho começaram a se perder e começaram a praticar as obras da carne. Ele mostra um contraste claro entre vida governada pelo espírito e vida governada pela carne. São coisas que são totalmente distintas. Hoje a gente vai trabalhar muito em Gálatas 5,16, que diz assim: Por isso digo, vivam pelo espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A carne, ela clama, ela pede, ela sufoca a nossa alma para que pratiquemos aquilo que é contrário ao espírito, certo? E o que são as obras da carne? Carne aqui não é o corpo, mas a natureza humana caída, inclinada ao pecado. São atitudes, pensamentos e comportamentos que surgem quando Deus não governa o coração do ser humano. Quando Deus não governa nossas vidas, é isso que acontece. A gente se desvia da vontade de Deus e se inclina para o pecado, se inclina para as obras da carne. Imagina uma casa bem construída, limpa e bonita. O dono da casa ama aquele lugar, mas decide deixar as janelas e portas abertas, achando que não tem problema. Com o tempo, entra poeira, entram insetos, entram pessoas estranhas e a casa começa a perder o seu brilho. O problema nunca foi a casa, foi a falta de vigilância. O nosso coração é essa casa. Quando deixamos abertas as janelas da mente, dos olhos, do desejo, por meio de conteúdos, ambientes e escolhas erradas, as obras da carne elas entram silenciosamente. A imoralidade sexual entra por uma brecha. A impureza se instala nos pensamentos. As bebedeiras surgem como uma fuga de uma dor. Os excessos tomam lugar ao domínio próprio. Deus não nos chama para viver trancados, mas para viver vigilantes. Quando vigiamos, estamos prestando atenção naquilo que entra para nossas vidas, aquilo que nos alimenta. E não é qualquer coisa que vai preencher o nosso coração e nos dar satisfação. Não, não é qualquer coisa. Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Nosso coração, ele é altamente enganoso. Ele faz com que caiamos em situações e ciladas que muitas das vezes a gente não quer estar. A santidade não é se isolar do mundo.
É vigiar o que entra no coração. Não é você se afastar de pessoas, de locais. Claro, vai ter certos locais, certas pessoas que não adianta. A pessoa não quer mudar e você está querendo mudar, não adianta. Não dá mais para coexistir, entende? Mas não é que a gente precise se isolar do mundo para, para viver uma vida diferenciada pelo Espírito. Mas a gente precisa vigiar o nosso coração, porque é daqui, do nosso sentimento, é que surge os males e vai para a nossa mente, para nos paralisar, para nos enfraquecer, para nos desestabilizar. O que entra pelos nossos olhos, seja uma pornografia, seja olhar para a mulher do próximo ou o marido da próxima, seja uma coisa que eu quero muito e que no momento eu não tenho condições de ter, mas eu não meço esforços para poder ter, para poder obter. Certas coisas que vocês vão ouvir, tem certas coisas que não condiz para um cristão ouvir. Certos tipos de música, certos tipos de conversa, que não condiz para a gente, mas que são escolhas nossas. Então, dentro das nossas janelas do nosso corpo, precisamos ter um tratamento para nos afastarmos dessas ações, desses atos. Versículos chaves, 1 Coríntios 6,18. Fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Imoralidade sexual é um pecado exclusivo que somente eu tenho a capacidade de renegar, de dizer não. As ofertas, os manjares que o mundo nos oferece, embalagens que vêm com um rótulo bonito, me possua, eu sou sua, eu sou seu, não pertenço a mais ninguém, só a você. Irmãozinho, casado, casada, seu corpo não pertence mais a você, mas sim do seu marido. Mulheres, seu corpo pertence ao seu marido. Homens, seu corpo pertence à sua mulher. Se você for pego em adultério, não precisa da sua mulher saber ou do seu marido saber. Basta a sua consciência te acusar. E aí o inimigo ele começa a colocar setas. E aquilo que você já tem aqui vai só te definhando e acabando com você. E isso vai te deixando cada vez mais mal, porque você é crente, você sabe qual é a sua postura, qual é o seu posicionamento, e você dá brecha, dá lugar para fantasias e pensamentos e mensagenzinhas do WhatsApp que entram, pessoas que muitas das vezes te tiram do seu propósito, porque a oposição está lá, ó. É como se fosse assim, ó, todas as vezes que a gente resiste o mal, o céu tá. Ela conseguiu! É isso aí! Assim, da mesma forma, funciona o inferno. Quando a gente está na santidade, na santificação, e a gente comete o pecado, Satanás age da mesma forma. Uhul! Vem pra cá! Não fica lá não, lá é ruim, lá é chato, vem pra cá. É exatamente isso que acontece. A festa no céu, quando um pecador se arrepende, assim como a festa no inferno, quando um santo se desvia. Já de manhã cedo, o Senhor assim, ó. Minha gente, a gente comete pecado com o próprio corpo na imoralidade sexual.
E muitas das vezes, chega aqui que eu vou conversar com você assim, ó. Muitas das vezes, o pecado não é porque o outro está tentando você, não. Está aí dentro de você. É você mesmo que chama a pessoa no WhatsApp para conversar. É você mesmo que não tem o caráter e a humildade de dizer não, não dá, eu não quero. Mas fica ali se insuflindo, se inchando do seu próprio ego. Eu sou tão bonito, eu sou tão bonita, sou tão sexy. Nossa, fulana não resistiu aos meus encantos. Será mesmo? Será que não é um manjar enviado, exclusivo, lá da oposição de Satanás, para te desviar? Fica com essa aí, crente. Pega, porque é uma senha só. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Paulo, aqui em Tessalonicenses, ele enfatiza a imoralidade sexual. O tamanho do problema e do pecado que ela causa. Nós vamos tratar mais abaixo, item por item, porque ontem nós tratamos uma parte. Hoje nós vamos tratar outra parte das obras da carne. Tratamos ontem a parte de relacionamento, hoje nós vamos partir da parte moral da coisa. Para a gente ver como a imoralidade sexual ela é um peso para nossas vidas. O nosso desejo, a nossa carne, ela pulsa de vontade de cometer o erro, de cometer o pecado. Por quê? Não é porque é mais fácil, mas é porque Satanás ele conhece o nosso ego. Ele sabe que a gente tem prazer no elogio, a gente tem prazer. Você pode ver lá na tentação de Jesus. Satanás ele pergunta para Cristo: és de fato filho de Deus? Ou seja, ele quer saber se Jesus ali, ó, tem uma brechinha para ele entrar. Sim, eu sou filho de Deus. Você vê que Jesus, em momento nenhum, ele se intitula para Satanás na tentação. Ele apenas combate com a palavra. Por isso, o manual tem que ser estudado. Para combatermos, no dia mal, combatermos as nossas concupiscências da nossa carne, as nossas vontades, aquilo que a gente tem de mais íntimo. Mateus 5, 28. Mas eu lhes digo que qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Jesus elevou a 10ª potência. Antes, só o fato da gente cometer o adultério era estar fazendo a relação sexual. Jesus ele deu um upgrade, deu uma virada de chave. Por quê? É muito fácil eu falar que trair só com o ato sexual. Mas a traição, meu irmão, começa no olhar. Na mensagem do WhatsApp, que você não deixa a sua mulher olhar. Quando você não confessa para ela, olha, amor, tá acontecendo isso assim, assim, assado. Me ajuda. O inimigo está forçando para eu cair. Confesse a sua mulher que ela vai te ajudar em oração. Há um tempo atrás, meu marido confessou um pecado comigo e foi bem difícil. Mas eu tive que ter maturidade suficiente para conversar com ele, guardar, entubar o olho, ó, já pisca logo, e a gente em oração vencer juntos. E vencemos. Ele comentou comigo sobre uma situação no trabalho, ao qual estava incomodando ele. E juntos a gente conseguiu vencer essa batalha e partir para o próximo nível.
E assim acontece com a nossa vida. Tentações, assim como aconteceu comigo também. Fui tentada diversas vezes, mas me mantive firme. Conversei com ele, confessei com ele, falei, ó, aconteceu isso, isso e isso, me ajuda. O inimigo tá ali, ó, tá provocando. E é isso. O relacionamento, ele é isso. Aqui Jesus, quando ele aumenta o nível, ele não aumenta o nível porque ele sabe que a gente é incapaz. Não, porque ele sabe da nossa capacidade, da nossa condição humana e que a gente consegue resistir. Mas eu lhes digo que qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, você não precisa tocar. O simples fato de desejar já cometeu adultério com ela no seu coração. O adultério, ele começa aqui, ele vai para aqui e chega ao ato. Por isso que quando Paulo fala do culto racional, o culto racional ele começa daqui, não daqui. Não é pela emoção que eu chego até Deus, mas pela razão, com a mente consciente de que o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer para agradar a Deus. Mas para isso eu preciso aprender, estudar. Senta, vê devocional. Hoje a gente está falando sobre as obras da carne. Tem devocionais aí. Tem devocional, tem o meu devocional aqui que a gente está fazendo. Então, se você não estuda, nem que seja um devocional, 20, 30, 40 minutos, o problema não está na palavra. O problema está em você. O problema está em nós. Nós é que precisamos nos corrigir. Um atleta, quando ele vai competir, ele treina. Nós devemos treinar. Aprender das escrituras sagradas, para assim a gente conseguir vencer os dias maus. É difícil, mas não é impossível. Jesus diz que ele venceu o mundo e nós, como servos e discípulos, se permanecermos nele, também venceremos o mundo. Colossenses 3:5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, maus desejos e a ganância, que é idolatria. Ou seja, tudo isso que está descrito aqui é para ser retirado. Pensa numa maquininha de tirar bichinho, que a gente vai lá, mexe com o controlinho e vai para a direita e vai para a esquerda e pega o bonequinho, tira e a gente leva o ursinho para casa. Eu não tenho nenhum aqui para poder mostrar. Todos estão lá embaixo. Mas nossas vidas funcionam assim. Trate de uma obra da carne por dia, por vez, por mês. Se é a imoralidade sexual que te incomoda no dia de hoje, vá lá com a sua pincinha, jogue lá na imoralidade sexual e trate. Tá aqui, ó. Tem todo um contexto para a nossa vida, para a gente ter uma vida boa, tranquila, calma, direcionada para as coisas de Deus. Por isso que aqui Paulo ele fala: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Ou seja, tudo que pertence aqui embaixo, tudo que não é espiritual, façam morrer. Aqui Paulo dá um exemplo: imoralidade sexual, impureza, paixão, maus desejos e a ganância, que é a idolatria. Paulo ele toca na imoralidade sexual muitas vezes porque é um peso muito grande para nossas vidas. E a gente não mexe só conosco, a gente mexe com o outro. E é isso. Devemos nos consertar. Agora nós vamos falar item por item.
Imoralidade sexual. Vamos começar com esse item. A explicação é: imoralidade sexual refere-se a toda a prática sexual fora do plano estabelecido por Deus, que é o casamento entre homem e uma mulher. Na Bíblia, a sexualidade ela é santa, mas fora desse limite, ela se torna pecado e destruição. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Manifestação nos dias de hoje. Relações sexuais fora do casamento, adultério físico ou emocional. A gente consegue adulterar as emoções das pessoas de forma, como é que eu posso dizer? De forma que eu mudo a personalidade da pessoa com aquilo que eu quero, de acordo com o que eu quero. Gente, é muito sério. O exemplo que a gente tem hoje, claro e visível, é o narcisista. Uma pessoa narcisista é uma pessoa que consegue te influenciar de acordo com aquilo com que ela acha que é certo. O problema nunca é ela. O problema é sempre o outro. A gente deve se policiar e buscar ajuda. Tem tratamento para tudo, principalmente espiritual. Tem tratamento para tudo. Pornografia, conversas e conteúdos sensuais, normalizando o ficar sem compromisso, ações de combate, decidir viver em santidade, não por medo, mas por amor a Deus. Fugir de ambientes e conteúdos que alimentam o seu desejo carnal. Estabelecer limites claros nos relacionamentos. Até aqui você pode, daqui para cá você não pode. Eu tenho meu limite e é isso. Buscar prestação de contas espirituais. Alimentar a mente com a palavra de Deus. 1 Coríntios 6,18. Fujam da imoralidade sexual. Paulo, ele enfatiza muito esse desejo carnal. Impureza, ponto 2. Impureza está ligada a uma vida interior contaminada. Mesmo sem atos visíveis, o coração, a mente e os desejos estão desalinhados com a santidade. Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Manifestação hoje, pensamentos maliciosos constantes, fantasias sexuais, consumo de conteúdos que poluem a sua mente, que distorcem a sua mente, linguagem obscena, falta de zelo espiritual, o estudo da palavra. Ações para combater. Vigiar pensamentos e emoções. Substituir conteúdos impuros por aquilo que edifica. Orar pedindo limpeza interior. Praticar o arrependimento diário. Cultivar a intimidade com Deus. Eu ainda coloco um adendo, que seria o confessar uns aos outros. Porque quando a gente confessa, a gente dá a possibilidade da gente se consertar, da gente ter uma ajuda espiritual. Salmos 51, 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Ponto 3. Libertinagem. Explicação: a libertinagem é viver sem limites morais, usando a graça como desculpa para o pecado. É a perda do temor de Deus. Gálatas 5,13. Vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Não é porque sou livre que vou dar condição na minha carne viver em libertinagem, em liberdade extrema. Se eu sei
que cometer adultério é pecado e eu normalizo isso, estou errado. Manifestação hoje. Frase como: Deus entende, todo mundo faz. Ah, a carne é fraca. Falta de arrependimento. Pecado tratado com naturalidade. Vida dupla. Igreja e prática. Igreja e mundo. Eu falo que tem dois tipos de crente, né? O crente que vive da palavra e o crente raimundo. Um pé na igreja, outro no mundo. Entendeu? Ações para combater, resgatar o temor do Senhor, entender que a graça não é licença para pecar, buscar uma vida de obediência, submeter decisões à palavra, manter o coração ensinável, querendo sempre aprender do Senhor. Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temam ao Senhor, não é ter medo. Ter medo é diferente de temor. Temor, ele quer deixar com que a gente entenda que é ter respeito, entender a autoridade de Deus. Isso é o princípio da sabedoria. Bebedeiras. Bebedeiras apontam para a perda do domínio próprio. É o ponto 4. Não se trata apenas do álcool, mas do desejo de fugir da realidade, em vez de confiar em Deus. Isso aí entra um monte de situações. A imoralidade sexual pode entrar também nesse contexto, porque o uso da pornografia, eu uso de uma outra pessoa para poder alterar a minha realidade. Porque com a amante, né? Com a amante tudo é perfeito, tudo é bom. Depois você vai morar com ela, que ela vê quem é você, quais são os seus defeitos especiais, aí é que as coisas mudam de figura. Efésios 5,18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Quando estamos repletos do Espírito, as coisas mudam. Não vivemos mais satisfazendo a nossa carne, mas vivemos satisfazendo o nosso Espírito e mortificando a nossa carne. Manifestações no dia de hoje. O consumo excessivo de álcool, dependência emocional da bebida, o uso para aliviar dores, frustrações, ansiedade, o uso de drogas, seja cocaína, maconha, existem vários tipos de drogas, né? Aos quais eu e você não podemos fazer parte. Pornografia, ao qual eu tenho desejo de querer aquilo ali, né? Sendo que a gente sabe que não é uma realidade. O mau testemunho cristão. Ações para o combate, buscar no Espírito Santo a verdadeira alegria, reconhecer limites e fragilidades, evitar ambientes que incentivam o excesso, buscar ajuda espiritual e, se necessário, também profissional, desenvolver o domínio próprio, busque ajuda entre os irmãos. É com eles que eles vão te ajudar a vencer em oração, te levando no A da vida, te ajudando no combate. Só por hoje, meu irmão. Vamos lá. Vamos vencer. Ponto 5, orgias. Explicação. Orgias simbolizam festas e comportamentos marcados pelo descontrole, prazer sem limites e imoralidade. É a exaltação da carne. Romanos 13, 13. Vivamos decentemente, como a luz do dia, não em orgias e bebedeiras. Manifestação dos dias de hoje, festas sem limites morais, ambiente de promiscuidade, pressão social para excessos, banalização do corpo e da intimidade. Hoje em dia, vemos que sexo antes do casamento é normal, mas, biblicamente falando, não é. Porque você vai pegar a energia de outras pessoas. Essa semana, a gente conversando no trabalho, falamos sobre energia. Todo mundo tem uma energia, todo mundo passa uma energia.
Então, nós, quando estamos em imoralidade, em orgias, você imagina, você dentro de um local onde tenha relações sexuais com várias pessoas, imagina quantas energias você não está consumindo para dentro da sua alma. É muita coisa. Ponto 6. Coisas semelhantes a essa. Paulo, ele fala dos semelhantes ao quê? A toda essa lista que foi dita ontem e hoje. Tudo que está descrito em Gálatas 5, 19 ao 21, que são as obras da carne. Paulo deixa claro que a lista não é fechada. Qualquer prática que nasce da carne é contrária à santidade de Deus. Se enquadra aqui. 1 Coríntios 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Nem tudo que eu pratico me convém. Tudo é permitido. Eu posso fazer o que eu quiser nesse mundo. Lembra que uma vez eu falei sobre o livre-arbítrio? Que o livre-arbítrio não é a liberdade de forma excessiva, mas sim a escolha de poder fazer o certo, mesmo quando tudo à minha volta faz com que eu escolha o pecado. É isso que Paulo está falando. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Posso fazer tudo, tenho liberdade para tudo. Porém, será que me convém? Será que é lícito? Será que é bom? Será que vai ser bom para minha alma, para o meu espírito? Ou será que estou deixando com que essas obras dominem o meu ser? Manifestação de hoje. Vícios digitais, relacionamentos tóxicos, conteúdos aparentemente inofensivos. Eu vou ver aquele filme ali, aquele filme é bom. Daqui a pouco o filme tem cenas de sexo explícito, tem mulher pelada, homem pelado. Será que aquilo realmente é bom para mim? Ou um conteúdo que eu vejo na internet, que muitas das vezes tem um conteúdo que seja que fale palavras indecentes, que mostre gestos indecentes? Eu tenho que pensar nisso, porque essas coisas parecem inofensivas, mas que só vão abrindo a brechinha lá para Satanás fazer a obrinha dele. Ele entra lá e fala assim, ó, nem eu faria isso, nem novinho. Tem coisas que nem o Satanás faria, que é exclusiva nossa. Excessos que roubam o lugar de Deus. Ou seja, tudo o que rouba o lugar de Deus na minha e na sua vida é excesso. Não vou para a igreja porque eu quero ir para a praia, não vou para a igreja porque eu quero ir para a balada, não vou para a igreja porque eu quero ir para o pagode. Será que o problema está na igreja ou será que o problema está em mim, dentro da minha carne? Fica aí a pergunta para você responder intimamente para você. Ação de combate. Avaliar tudo à luz da palavra. A palavra diz que é bom? Faz. A palavra diz que é ruim? Não faz, acabou. É isso, sim, sim, não, não. Não tem como você ter uma dualidade na sua vida. Se perguntar, isso glorifica a Deus? Isso exalta o nome de Deus? Ou só estou satisfazendo aquele desejinho que está ali no cantinho ali, ó, quietinho, que eu estou só fazendo carinho nele para ele crescer e ficar grandinho? Desenvolver sensibilidade espiritual, sensibilidade às escrituras sagradas, sensibilidade para ouvir o direcionamento do Espírito Santo. Natália, não é por aí, minha filha. Vai por ali, não vai para cá. E eu, de teimosa, ir para onde o Espírito ele não quer que eu vá, mas de teimosia. Quantas vezes tivemos um destino modificado porque não ouvimos o que o Espírito Santo disse para fazermos, fizemos por rebeldia, por desobediência e tivemos que arcar com as nossas consequências. Priorizar
o reino de Deus, priorizar as coisas que são de Deus, estar em comunhão com os nossos irmãos, participar dos almoços da congregação, estar disponível para ajudar um irmão. E é isso. Andar guiado pelo Espírito. Guiados pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo falou que não é para cá, não vai. Não insiste. Você vai se machucar aqui. Vai para onde o Espírito Santo te mandou. Ele guiou para ir para frente, vai para frente. Não desvia. O problema de Pedro, lá quando ele naufragou, quando Jesus chamou ele para andar sobre as águas, o problema dele foi olhar as tempestades, vendo que ele estava no meio do mar e não focar em Jesus Cristo. O erro dele foi esse. E hoje, nós também cometemos esse erro. Nós também direcionamos a nossa vida, a nossa alma, nosso espírito para coisas que não condizem para o Senhor, para coisas que não são espirituais. A carne busca o prazer imediato, sem considerar consequências espirituais. Deus, porém, chama o crente à santidade e o domínio próprio. É como fogo fora da lareira. Dentro dela aquece, fora destrói a casa toda. Vou contar um caos que aconteceu comigo ontem. Eu saindo para trabalhar, né? Muito agitada, peguei, botei o ferro para passar a camisa que eu ia, acabei não indo com a camisa, e peguei e esqueci que eu tinha desligado o ferro. Esqueci real. E fui trabalhar. Quando eu chego em determinado momento, já bem distante da minha casa, me vem aquilo. Caraca, eu não desliguei o ferro. Não desliguei o ferro, não desliguei o ferro. Eu falei, e agora? Como é que eu vou voltar? Não tem como voltar daqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou na empresa, faço o que eu tenho que fazer, volto, venho em casa, desligo o ferro e volto para a empresa de novo. Mas aí eu lembrei que eu tinha o contato da vizinha. Mandei mensagem para a vizinha. Lilian, muito obrigada. Mandei mensagem para a vizinha e falei com ela. Vizinha, faz um favor para mim, eu acho que eu esqueci o meu ferro ligado. Desliga o disjuntor geral lá na frente da casa para mim, por favor. Eu prefiro perder alguma coisa que esteja na geladeira, que esteja refrigerado, do que perder a minha casa toda. Então, imagina as consequências de um esquecimento, de um erro que eu cometi e que poderia destruir toda a minha casa. Assim funciona o pecado. Quando ele entra, ele faz morada e destrói toda a casa. Tipo, um relacionamento entre homem e uma mulher. Se o homem trai a mulher ou a mulher trai o marido por causa de um desejo, por causa de uma satisfação momentânea, o que acontece se ambos descobrem? Destrói todo um casamento. Destrói toda uma vida unidos e que eles construíram juntos. Se não houver perdão. Mas mesmo assim, havendo perdão, aquela pulguinha vai ficar ali, ó. Ó, ele te traiu. Ó, ela te traiu. Tá entendendo? Por isso que devemos nos abster, retirar essas obras da carne. Deus, quando ele nos instrui, ele não nos instrui para nos limitar, mas sim para construir um caráter aprovado. Uma vida de caráter aprovado. E é isso. A carne, ela distorce o propósito santo do corpo e afasta o cristão da santidade. As obras da carne não são sinais de uma vida governada pelos desejos humanos, não pelo Espírito. No contexto da moralidade, ela se manifesta quando o prazer, vontade e emoção assumem o controle. Por isso que devemos ter razão acima da emoção. Primeiro a gente pensa, a gente administra, depois a gente sente, para depois a gente gerar a ação. Agora, quando a gente vive das obras da carne, a gente sente, que é o desejo, a gente administra e muitas vezes não administra, a gente só faz, só age. É como se fosse assim, eu sinto e ajo, sinto e ajo, sinto e ajo.
Deus, ele não o proíbe por opressão, mas por proteção e amor. Paulo deixa claro que essa lista ela não é fechada. Tudo que nasce da carne e afasta de Deus se encaixa nela, ou seja, existem ramificações dentro dessa lista. Entende? Dentro da lista, não é que seja só aquilo ali, só 5, Gálatas 5, de 19 ao 21. Não, dentro de cada obra da carne existe uma ramificação ao qual eu devo combater. A carne é para ser combatida, o espírito é para ser vivido. A vitória sobre as obras da carne não vem do esforço humano, mas de uma vida cheia do Espírito Santo. Quanto mais eu me alimento da palavra, mais distante eu fico das minhas vontades, do meu corpo. Quanto mais tempo eu passo estudando as Escrituras, mais eu fico longe das obras da carne. E é isso. Por isso que as Escrituras Sagradas são o nosso manual, são o nosso alicerce, é o nosso ponto inicial da nossa fé. Crente que não lê a palavra vive comendo migalhas. Quando fechamos as brechas da carne, o fruto do Espírito começa a florescer. Gálatas 5,16. Portanto, andem pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Conclusão e aplicação. As obras da carne não combinam com a nova vida em Cristo Jesus. Somos nova criatura. E por sermos nova criatura, vamos abandonar os desejos da carne, as obras da carne. Deus não apenas proíbe, ele te protege. É uma proteção, um amor mesmo do nosso Pai. A santidade, ela não é prisão, é liberdade verdadeira. Quando estamos no pecado, estamos presos por ele. E não enxergamos isso, achamos que estamos libertos. Mas não, o pecado é a prisão da nossa alma. É o que nos diferencia de sermos espirituais e de sermos carnais. Nossa vida tem que ser guiada pelo Espírito, não pela carne. O Espírito Santo nos capacita para vencer a carne todos os dias. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Hoje aprendemos a como tratar várias obras da carne para estarmos em conformidade com a tua vontade, Senhor. Imoralidade sexual, orgias, bebedeiras, tudo são obras da carne que, se olharmos, tem várias ramificações. Então eu te peço, Pai, no dia de hoje, nos ajude a vencer essas obras da carne. Pai, hoje, neste dia, tem pessoas aqui comigo orando, clamando para serem libertas do vício, do pecado, da imoralidade sexual, da libertinagem, dos desejos que a sua carne influenciam quem ela é. Mas eu te peço, Paizinho, esteja com cada um de nós, nos ajudando. Que a nossa carne não prevaleça, mas que o teu Espírito nos fortaleça. Jesus, eu quero te pedir em particular, ajuda-nos a vencer. O Senhor foi o modelo e continua sendo o modelo de obediência, santidade e santificação. Nos ajude como o nosso modelo, como a nossa maior inspiração. Por favor, Pai, ajuda-nos a chegar à plenitude do conhecimento e da sabedoria. Nos dê sabedoria, Senhor. Assim como o Senhor deu a sabedoria a Salomão, nos dê sabedoria também para enfrentarmos os dias maus, para enfrentarmos as obras da carne, para enfrentarmos as ramificações das obras da carne. Por favor, Paizinho, hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.